Povo de Deus, aqui estou para responder algumas perguntas no nosso novo programa no YouTube Pergunte a Saca, mas antes de tudo eu quero abençoar a sua vida com a palavra do Senhor. No livro de Salmos, no verso 37, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o Senhor está dizendo aqui através desta palavra que você precisa confiar. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. A Bíblia chama você nesta hora para confiar num Deus que tudo pode, para confiar num Deus que é maior do que o seu problema. A Bíblia nos ensina a deleitar no Senhor. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, a Bíblia diz, descansa no Senhor e Ele vai fazer o que deseja o seu coração. Então o Senhor Jesus, Ele tem essa palavra para mim e para você nessa noite, que nós devemos, mesmo em meio à tempestade, entender que Ele está no nosso barco. E no barco em que Jesus está, a tempestade não afunda. Se Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida, vai dar tudo certo, porque Ele é fiel para guardar aqueles que temem a presença e a palavra dEle. Amém? Dando sequência ao nosso programa de hoje, nós vamos para as perguntas agora. Eu vou responder nesse programa 4 perguntas. Então nós estamos selecionando as perguntas, eu vou estar aqui respondendo você. Amém? Bom, gente, aqui eu estou com a resposta para as perguntas. A primeira pergunta da Jéssica Vitória. Quando sai o meu novo CD? Jéssica, 2015 eu estarei lançando meu novo CD. Devido à minha agenda está lotada até o final do ano, eu tenho compromisso até o dia 26 de dezembro. Eu venho cantando dias de semana, quase não estou tendo tempo para ouvir repertório, para entrar em estúdio. A voz acaba ficando um pouco cansada devido às viagens, noites mal dormidas. Então, assim, o meu novo CD, ele será lançado em 2015, se Deus quiser. E assim eu creio que Ele quer, né? Então tá aí a resposta para a pergunta da Jéssica Vitória. O meu novo CD sai em 2015. O mês ainda não está definido. Amém? Vamos para a pergunta da Ana Lúcia. Por que muitas pessoas desistem do sonho de Deus para a vida delas, mas o mundo é difícil? Como não desistir? Tá meio esquisita essa pergunta. Acho que ela quis dizer, por que as pessoas desistem dos sonhos? Porque no mundo é difícil você prosseguir num projeto. Acho que é isso. Em primeiro lugar, se o sonho é de Deus, ele vai acontecer, se é de Deus para a sua vida, né? Existem sonhos que nunca vão ser realizados, porque não é o que Deus tem para a nossa vida. Se a pessoa ela vive uma vida com Deus, automaticamente ela vai viver os sonhos de Deus, né? Então, assim, nem tudo que a gente sonha é o que Deus tem para a gente, porque o que Deus tem para a nossa vida é bem melhor, é algo acima do que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente deseja, né? Então eu falo para Ana Lúcia, a gente não pode desistir nunca, né, dos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Você não pode desistir. Se você tem realmente convicção que o sonho é de Deus, vai acontecer. Você tem que acreditar no seu sonho. Existem muitas pessoas que não vê os seus sonhos realizados porque ele quer que todo mundo acredite. Não, você tem que acreditar no seu sonho. Porque se está dentro de você, é porque Deus já sonhou algo para a sua vida. Então tudo que nasce, que vem do coração da gente, quando a gente está no centro da vontade de Deus, é Deus que coloca no nosso coração. Amém? Então eu deixo aqui a minha palavra. Desistir, nunca. Ter fé e confiança no Senhor, sempre. Amém? Nós vamos agora para a terceira pergunta, que é da Thalita Barbosa. Um beijo, Thalita. Não podia deixar de participar do primeiro programa, né, Thalita? Como é ser mãe de 3 adolescentes, tendo que conciliar todas as problemáticas todos os problemas dessa fase e com a minha ausência física, enfim. Na verdade, quando a Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Se você tem uma base sólida, o seu casamento, o seu bom testemunho dentro do lar, se você leva os seus filhos para a igreja, as fases vão passar, né? Eu
quero dizer assim, os meus filhos são uma bênção, perto do que eu tenho visto por aí. Os meus filhos são obedientes, né? Eu tenho um filho de 18 anos que não sai sem pedir, não sai sem a bênção. O que é isso? Caráter formado, princípios, filhos criados dentro da igreja e vendo a união estável do pai e da mãe. Então eu quero dizer que os meus filhos são uma bênção. Eu tenho um filho de 18, uma filha de 15 e um de 13, que vai completar 14 agora, dia 13 de outubro. E eu creio que eu venci todas as fases e quando você está fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai dando graça. Enquanto você vai falar do reino, o Senhor vai cuidar do que pertence a você. É lógico, não é fácil. Às vezes eu preciso estar fisicamente. Mas os meus filhos, eles já abraçaram a minha chamada e já entenderam que é melhor obedecer do que sacrificar. Enquanto eu estou fora fazendo a obra, eles estão sendo abençoados através da minha ausência. E eles já entenderam que nem sempre eu presente fisicamente é sinal de bênção, de provisão. Mas quando eu saio, às vezes com o coração partido, deixo algum doente às vezes e levo boas novas através do meu louvor, através da mensagem, o Senhor automaticamente cuida dos meus filhos. É isso, não existe fase difícil para uma mãe que ora e que ensina aos seus filhos que Jesus é o caminho e que Ele é a nossa base. E que tudo que a gente faz é por Ele. É isso, Thalita. Vamos agora para a última pergunta. Essa pergunta a pessoa não se identificou, uma pergunta anônima. Como foi a experiência de pastorear uma igreja durante 7 anos? Olha, no começo foi muito difícil. Eu meio que rejeitei a igreja porque eu tinha que abrir mão da minha vida de cantora para cuidar da igreja. Então era uma outra realidade, mas eu vi que Deus ele tratou comigo. Eu amadureci muito mais ministerialmente. Eu já levava a sério a minha chamada e todos os meus compromissos. Eu nunca troquei agenda, eu nunca faltei de compromisso. Jejuei mais do que eu já jejuava. Eu comecei a ler mais a palavra, porque todo culto eu tinha que ter uma palavra para as ovelhas. Então eu ministrava o louvor, então tinha que orar, tinha que jejuar, para que na hora do louvor Deus curasse, Deus libertasse as pessoas. Então a vida de quem pastoreia não tem nada a ver com a vida de uma pessoa itinerante. É diferente, porque você está todo dia ali naquela igreja. Então você tem que falar a verdade, porque é Deus que se responsabiliza pela verdade. Então tem muitos itinerantes que passam pelos altares, falam o que querem e deixam prejuízo para o pastor da igreja, né? Muitos não levam a sério, marcam compromisso e falta da agenda. E quando nós pastoreamos, a nossa palavra fica empenhada para as ovelhas acreditam na palavra do pastor, a não ser que seja algo que Deus não queira que venha para a igreja, ou que Deus não queira que o itinerante vá para a obra, para o congresso. Mas caso contrário, você tem que honrar a palavra. Não existe nada mais nobre do que estar no centro da vontade de Deus. Então eu quero deixar para você que às vezes não entende quem pastoreia. A vida de um pastor, de uma pastora, é uma vida de renúncia. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que você sabe que não é pecado, mas você não pode fazer para não escandalizar uma ovelha. Pastor e pastora não têm amigos. Quando Deus manda um pastor chamar a atenção de uma ovelha, ele deixa de ser amigo da ovelha. Ele é só o pastor da ovelha. Então isso é diferente. A vida de um pastor é uma vida de renúncia. Outra coisa, ovelha abençoada, pastor abençoado. Esse negócio de ovelha ficar falando mal de pastor, você traz maldição para a sua vida, porque ele é o anjo que Deus colocou para impetrar a bênção na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Foi uma experiência muito boa e valeu a pena, porque eu amadureci muito. Quando nós chegarmos nos 5.000 inscritos, nós vamos fazer sorteios de CDs, camisetas, alguns brindes surpresas, bem assim, que as meninas gostam, que os meninos gostam, alguma coisa que eu vou trazer dos Estados Unidos. Vai ser bem legal, mas vocês precisam compartilhar, ajudar a divulgar esse canal. E o sorteio será realizado entre os inscritos no canal. Se você gostou, clica nesse joinha aí, tá? E você se inscreva e você pode compartilhar também. Se você sentir, compartilha. Se não sentir, compartilha para sentir. Amém? Que Deus abençoe você.